A dor faz parte da vida do homem. Ninguém vive uma vida sem estar procurando a felicidade. Todos nós procuramos a felicidade, e esta felicidade que o homem procura, ele só encontra em Jesus Cristo. Não é porque você é crente, porque você crê no Evangelho, que nós não vamos passar por lutas. As lutas, elas são algo muito próprio da terra. E é por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ninguém está isento de enfrentar momentos de lutas. Ninguém está isento de enfrentar momentos de dor. Ninguém está isento de ter momentos de infelicidade. Mas a dor e a infelicidade não é a nossa identidade. A nossa identidade é filho de Deus, gerado no céu, nova criatura, mais do que vencedor, herdeiro de Deus, homens e mulheres marcados por uma experiência de novo nascimento, homens e mulheres que tiveram uma experiência com o Deus vivo, o Deus que transforma. Todos querem ser felizes. Se perguntarmos às pessoas qual é a sua maior ambição, você para as pessoas e pergunta qual a sua maior ambição, eles vão dizer: nós procuramos a felicidade. Só que o homem procura felicidade na fama, não encontra. Ele procura felicidade no dinheiro, não encontra. Ele procura felicidade na fama, não encontra. Olha quantas pessoas que são famosas, que tiram a sua vida. Tem fama, tem dinheiro, tem tudo. Mas o vazio da alma não foi preenchido. Porque o vazio da alma do homem, só quem pode preencher é Jesus Cristo. Meus irmãos, tem muitas pessoas que querem parecer felizes o tempo inteiro, e isso não é verdade. As pessoas estão aparentando uma felicidade, e um dia desse eu estava numa palestra, e a pessoa que estava ministrando, ele disse: você sabe por quê? Todo mundo acha que aquelas fotos, todo mundo sorrindo, aquelas fotos, todo mundo se abraçando, todo mundo de uma maneira muito diferente. Sabe por quê? Porque ninguém fotografa e filma as brigas. Ninguém fotografa e filma os problemas. Então, essa coisa que o homem vê, as pessoas se divertindo, as pessoas vivendo uma vida mundana e dizendo eu sou feliz, não há um vazio dentro deles, que eles não encontraram resposta para esse vazio. Há um vazio dentro deles que continua procurando. O homem carece muito de ser amado. E só Jesus ama o homem, só Deus ama o homem de tal maneira que ele mandou o seu filho para morrer em lugar desse homem, para restaurar. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que existem dias na nossa vida que são difíceis. Nós levantamos e não tem como sorrir naquele dia, os problemas estão esperando. É nessa hora que nós precisamos clamar ao Senhor. Às vezes, passamos por algumas situações que nos deixam muito tristes, e aí nós achamos que o nosso dia foi perdido. Quando somos mal atendidos no telefone ou numa repartição pública, quando você está andando numa rua perto de um hospital, perto de uma igreja ou perto de uma delegacia e a sua buzina dispara.
Você fica querendo arrumar aquilo e todo mundo que estão nesses lugares pensa que você está fazendo de propósito. As irmãs, quando estão na rua, ou num casamento, ou numa festa, e o salto do sapato quebra. Quer ver uma das coisas que faz as pessoas ficarem nervosas e tristes? Quando eles estão na rua, precisando de uma resposta, e fica sem internet. Ali, dá um desespero. Você quer encontrar um endereço, mas não tem a internet e o GPS para. Então, todas essas coisas travam a vida das pessoas. Você está preparado para ir para uma festa na igreja ou para um casamento? Está todo alinhado e vai saindo e o pneu do carro está furado. Então, são coisas que transformam o dia em coisas ruins. E essas coisas, elas vêm e se plantam em nossa volta para roubar a nossa paz, para tirar a nossa felicidade, para tirar o nosso pensamento em Deus. Meus irmãos, é fácil ser feliz. Ser feliz é ter Jesus no coração. Ser feliz é encontrar a resposta em Cristo. Ser feliz é andar de mãos dadas com o Senhor. Ser feliz é entender que todos os problemas podem existir. Nós não vamos ficar sem problema, mas Jesus vai estar conosco no meio do problema. Jesus vai estar lutando por nós, pelejando por nós. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus nos colocou no mundo e Ele também colocou frutos dentro da nossa vida, gozo, paz, amor. Ele diz, Paulo diz em Filipenses 4:4. Olha o que diz esse versículo. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Meus irmãos, é muito importante cada um de nós lembrarmos do que Deus tem feito por nós. A alegria é uma atitude do coração. A alegria é uma opção. A alegria é um trabalho interno, pessoal. Nós não podemos deixar nada roubar a nossa alegria. Muitas pessoas só ficam alegres dependendo da circunstância que ele está vivendo naquele dia. Não, a nossa alegria. Tem uma música que nós cantávamos há muitos anos, dizendo, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O crente ora, o fogo cai. O crente em Cristo sabe para onde vai. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Meu irmão querido, eu quero te dizer uma coisa: a vida pode ser amarga, a vida pode trazer exaustão, mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa a trazer para nós descanso. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele traz solução. Ele disse, não temas, porque eu estou contigo. Cada um de nós queria que a nossa vida mudasse. Cada um queria que fosse diferente. Cada um queria que nosso temperamento fosse um pouco diferente. Aí surge a pergunta, por que eu não consigo mudar? As pessoas dizem, eu leio livros, faço curso, sigo conselhos, porque mesmo assim a minha vida não muda. Querido, eu quero te dizer uma coisa. A vida não muda, porque a vida precisa de uma razão para ela. Nós estamos aqui com uma razão. Nós queremos nos parecer com aquele que nos criou. Nós viemos ao mundo para glorificar ao Rei Jesus. Então, quando o homem entende
entende que somente quando o poder de Deus estiver na sua vida, quando ele tiver seus pecados perdoados, quando ele sentir que a glória do Senhor está envolvendo a sua vida, ele vai começar a entender o que é felicidade. Felicidade é não se preocupar com o dia de amanhã. Felicidade é não se preocupar com os problemas que surgem, porque de todos eles, Deus tem uma solução. Meus irmãos, a palavra poder, ela aparece no Novo Testamento 57 vezes. E esse poder descreve, é a mesma palavra, poder, que descreve a ressurreição de Cristo. A coisa mais importante na vida de um crente é conhecer a Cristo e experimentar, entender que Jesus Cristo ressuscitou para que eu e você pudéssemos ser felizes, tivéssemos vida e vida em abundância. Esse poder da ressurreição de Cristo, ele veio para mudar a nossa história. Esse poder veio para transformar o nosso ser. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim, Paulo escreve, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Querido, eu oro para que cada um dos irmãos possa conhecer o Senhor, conhecer a Deus de uma experiência pessoal, conhecer a Deus de uma experiência diária, conhecer o Senhor para poder conversar com Ele, clamar a Ele, dizer a Ele, a minha vida está aqui diante do Senhor. Sabe por quê? Porque este poder de Deus, ele cancela todo o nosso passado. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Querido, os erros, os fracassos, os medos, os pecados, a culpa, tudo isso, Deus Ele não eliminou, Ele neutralizou. Ele tirou da tua vida. Hoje você pode ter uma vida totalmente diferente. Não há mais nenhuma acusação contra aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O mundo está de cabeça para baixo porque o mundo confia em Buda, o mundo confia em Maomé, em Confúcio, o mundo confia em deuses feitos por mão de homens. Eu acho que eu falei aqui a semana passada, eu estava assistindo um documentário e tinha uma vaca andando e ela começou a pisar nas pessoas e ninguém saía do lugar. E o repórter dizia, ninguém se mexe, porque para eles a vaca é um Deus. Querido, o teu Deus não é um Deus que não tem poder. Qual o poder que tem uma vaca? Qual o poder que tem um animal? As pessoas adoram a tudo que existe, mas quando você olha para o céu, você vê a força do seu Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. É o Deus que criou a luz. É o Deus que criou as águas. É o Deus que te criou. E Ele providenciou todas as coisas para fazer de cada um de nós um homem livre. E nós precisamos entender que ser perdoado é abandonar o pecado. Quando nós abandonamos o pecado, nós sentimos o perdão, porque não há mais
ligação do homem liberto do homem pecador. Nós vamos cometer pecados ainda, mas de acidentes, pecados esporádicos, mas não vamos ter prazer no pecado, porque quando Jesus entra no nosso coração, Ele é a razão da vida. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele desfaz toda a atuação do inimigo. Quando Jesus entra no nosso coração, Ele transforma todo o nosso sentimento de perdido, Ele transforma todo o nosso sentimento de andar sem encontrar respostas, porque Ele é a nossa resposta. Em Jeremias 31, 34, diz assim: e não ensinará, mas cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha o que está dizendo esse texto: eu perdoarei os seus pecados, eu não vou me lembrar mais das suas maldades, eu vou trazer para você uma libertação completa, porque Jesus te libertou de tudo nesse mundo. A felicidade, ela vem para a tua vida. Hoje, quando nós encontramos a Cristo e admitimos que fomos perdoados, a alegria de saber que todos os pecados, eles desapareceram da nossa vida. Ele diz: lançarei no mais profundo abismo, e deles nunca mais me lembrarei. Deus resolve esquecer os nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos. Há uma boa nova para o ser humano: ao teu passado ele foi perdoado. Você agora pode ter uma vida nova, uma vida de alegria, uma vida de mãos dadas com Deus, uma vida onde você terá um advogado que vai interceder por você, e o nome desse advogado é Jesus Cristo, o nosso intercessor. Em Romanos capítulo 1, 8, versículo 1, Romanos 8, 1, diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, a coisa mais triste, às vezes a gente acompanha alguns julgamentos, e um dia desse teve um julgamento que durou dias. E havia uma expectativa muito grande na sentença do juiz. Estava lá os advogados que lutaram por aquele rapaz. Estava lá as famílias. E a imprensa de todo mundo estava lá. E quando o juiz proferiu a sentença de pena de morte, aquele rapaz entrou num desespero e quis ir para cima do juiz. A expectativa das pessoas é ser perdoado. Antes do julgamento, eles mandam uma carta para o governador, porque o governador pode perdoar. Não perdoou. O juiz não perdoou. Os jurados não perdoaram. A vida desse rapaz agora está condenada, ele está no corredor da morte. Quando chegar um momento, ele vai ser morto. Mas você veio aqui hoje para Deus te dizer: teus pecados estão perdoados. Você está absolvido, não há mais condenação na tua vida. Tudo que você fez de errado, Deus te perdoou. Tudo que você fez de errado foi lançado no esquecimento. O Senhor Jesus diz: você vai viver uma nova história, você vai viver uma vida nova. De agora em diante, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novas coisas. O poder de Deus nos ensina
a lidar com os nossos problemas. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, 36 e 37, diz assim, olha esse versículo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu querido, Jesus te ama. Você é amado pelo Senhor. Não depende da sua bondade, não depende da sua filantropia, não depende de atitudes boas que você faz. Não, o amor de Jesus Cristo, ele não tem limite sobre a tua vida. Ele está contigo no meio dos problemas. Ele vai viver com você, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Só tem algumas pessoas que não têm problema nesse mundo. Os que estão no cemitério. Esses não têm problemas. Porque já foram. Carregaram com eles os seus sonhos. Carregaram com eles todos os seus projetos. Querido, esta não é a questão. A grande questão é que nós precisamos aprender a lidar com os problemas. Via de regra, tentamos resolver do nosso jeito. Tem uma frase que todos nós falamos. As pessoas contam algo para a gente e a gente diz: não se preocupe, eu vou dar um jeito. Quem é que pode dar um jeito? Quem é que pode resolver? Querido, nós precisamos entender que quem pode resolver o meu problema e o seu problema é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos confiar naquele que nos amou, nós precisamos confiar naquele que tem todo o poder para parar o mar, para abrir o mar, para parar o vento, para fazer milagres extraordinários. E esses milagres Ele também faz em nossa vida. Você precisa entender que vencedor é aquele que vence o controle da sua vida. Porque muitas vezes nós sabemos o caminho, mas não nos controlamos. Ontem, uma senhora de Brasília estava chegando no aeroporto para pegar um avião e um carro fechou. Ela e o marido desceu para brigar, para discutir. A discussão se acalorou. E aí um deles tirou uma arma e tirou a vida de dois. Não resolveram o problema e criaram outro. Esse é o homem, não se controla no seu temperamento. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: Deus, me dá sabedoria para que eu não possa agir por mim mesmo. Deus, me dá sabedoria para que eu possa viver agindo conforme a tua vontade. Deus, me dá sabedoria para que eu possa vencer os obstáculos que venham sobre mim. Deus, me dá sabedoria para que eu possa destruir tudo aquilo que não é teu. E a Bíblia diz: eu olho para o céu, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A sabedoria que você precisa vem do Senhor. A bênção que você precisa vem do Senhor. A palavra que você precisa vem do Senhor. A visão que você precisa para este momento, somente Deus pode te dar. O poder de Jesus Cristo, Ele transforma a nossa vida.
No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Ele nos dá esse privilégio. Ele venceu a morte e Ele foi preparar lugar para que onde Ele está, nós possamos estar também. Então, o que você gostaria de mudar na sua vida? Cada um de nós temos coisas que nós gostaríamos de mudar. Pastor, eu não sei o que mudar. Os casados é simples. É só perguntar à esposa ou ao marido: o que é que eu preciso mudar? Eles vão te dar uma lista de todo tamanho. É só você perguntar para um para o outro: o que é que eu preciso de mudar? Tem uma lista te esperando. Irmãos, Deus quer transformar a nossa vida. Querido, Deus utiliza-se de processos para mudar a nossa existência. Deus utiliza de situações para formar o nosso caráter. Deus utiliza de situações que estamos envolvidos para nos preparar, para colocar aonde Ele quer que estejamos. Cada um de nós, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua vida, e o projeto de Deus é muito maior do que o seu, e todos os problemas que vêm até nós é uma preparação para aquilo que Ele quer colocar nas nossas mãos. Meu querido, existe uma frase que todos nós completamos de uma maneira diferente. Eu sempre estou atrasado. Eu sempre estou interrompendo os meus votos. Eu sempre estou tomando atitude sem pensar. Eu sempre estou explodindo porque eu não penso nas decisões. Tem pessoas que dizem: eu sempre estou zangado, eu sempre estou deprimido. E aí cada um tem suas frases. O que eu quero te dizer, nada disso pode permanecer na sua vida. Porque quando Deus mandou o seu Filho ao mundo, não foi para você continuar com todos esses problemas, depressão, zangado, precipitado, vivendo uma vida de completa pressão. Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para te dar uma vida abençoada. E Ele fala no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha o que diz esse texto. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria parafrasear esse versículo e um exegeta bíblico, ele J.B. Phillips, ele diz assim: não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixar no modelos do mundo, mas deixe que Deus os crie de maneira que o estado mental da sua vida seja completamente transformado por Deus. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus, ela é boa, que a vontade de Deus, ela é agradável, que a vontade de Deus, ela é aceitável, que a vontade de Deus, ela é perfeita.
De todas as maneiras, o mundo vive querendo nos forçar a pensar igual a eles. Diante dos problemas, nós chegamos e dizemos: não tem solução, não tem saída. Tem saída sim, e a saída chama-se Jesus Cristo. Tem solução sim, e a solução é Jesus Cristo. Meu querido, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, os olhos do Senhor estão sobre a tua casa, os olhos do Senhor estão sobre a tua existência, o teu casamento, os olhos do Senhor estão de todas as maneiras sobre você, e o que Deus está querendo que você experimente é uma vida abençoada. Deus não te criou para essa vida de angústia. Deus não te criou para essa vida de lágrimas, lágrimas, lágrimas. Não, Deus te criou para você viver o melhor nessa terra. Quando nós encontramos a Jesus, é tão especial quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu não sei o que fazer. E Ele nos direciona. Porque Jesus tem a direção para a tua vida. Ele tem a resposta para cada momento do teu viver. Quantas pessoas hoje estão perdidas, não sabem que decisão tomar, estão estão numa bifurcação, precisando tomar uma decisão, ir para um lado ou para o outro, e às vezes toma olhando outros conceitos e ficam perdidos. Ore ao Senhor. Deus tem sempre um melhor conselho para você. Deus tem sempre uma palavra certa para os momentos de intranquilidade. Deus tem sempre uma palavra que aquieta o nosso coração. Deus tem sempre uma palavra que nos faz sossegar. Deus tem sempre uma palavra que nos faz sentir amados. Deus tem sempre uma palavra que nos faz sentir importantes, porque nós somos amados pelo Senhor. O mundo pode te abandonar, a família pode virar as costas para você, todas as pessoas podem te deixar, mas os olhos de Deus estão sobre tua vida. Ele te ama de tal maneira que Ele mandou Jesus por você. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Sexta-feira nós estávamos aqui na aula da escola de líderes, e nós estávamos falando sobre as pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. Não. Quem leva a Deus é somente Jesus. Eu vou para Belo Horizonte, eu posso ir por essa estrada aqui, eu posso ir por Itabira, ou eu posso dar uma volta por outra estrada, pegar lá por cima, dar uma volta imensa. Tem vários caminhos, mas para o céu só existe um, e esse é Jesus Cristo. As pessoas ficam querendo enganar, dizendo: todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos te conduzem para Deus. Não, se fosse assim, Deus não precisaria mandar o Filho dele para morrer em teu lugar, para morrer em meu lugar. Jesus veio para nos dar vida abundante. Jesus veio para nos dar vida de qualidade. Jesus veio para nós entendermos que seja qual for o problema, pode ser uma tempestade. Aí você olha na Bíblia, ele estava lá no meio da tempestade, com os discípulos. Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui. Vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. Oh, meu irmão, Jesus está aqui pronto para aquietar todas as tempestades da tua vida. Jesus está aqui pronto para acalmar todas as situações adversas da tua vida. O vento está soprando de um lado para o outro e você está no meio perdido, mas Jesus Cristo está aqui dizendo: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde
quase todas as pessoas sabem o caminho que é Jesus, mas fica deixando para depois. Fica deixando para outro dia. Quantas pessoas têm adiado esse momento de entregar a vida a Jesus e não tem outra oportunidade? Quantas pessoas têm perdido a oportunidade de fazer um concerto com Deus, de dizer: Deus, eu não quero mais viver da minha maneira, eu tenho sido um crente do meu jeito, e não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito que está escrito na palavra. Por isso ele diz: aqueles que me ouvem, me seguem. Aqueles que me ouvem, ouvem a minha palavra e a minha direção. Então, não deixe para depois. Irmãos, todos os dias, acontecem acidentes. E eu fico pensando, toda vez que eu vejo um acidente, eu digo: essa pessoa não saiu de casa pensando que ia morrer. Ontem, tinha uma fila de carro parado, e atrás de uma carreta tinha um carro pequeno. Uma outra veio, perdeu o freio e prensou o carro. À frente de uma carreta e a outra, e o carro ficou, esmagou tudo. As 4 pessoas que estavam dentro, todas 4 morreram. E eu fiquei pensando, quem deles saiu de casa preparados para encontrar com o Senhor? Quem deles saiu de casa pensando que aquela viagem poderia ser a última? Ninguém. Ninguém sai de casa pensando que pode não voltar. Nós estamos sempre deixando para depois, deixando para depois. A Bíblia diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Nós somos pessoas que sempre queremos deixar para tomar uma atitude depois, porque nós temos preguiça de tomar atitudes. Somos medrosos de deixar a vida velha e assumir uma vida nova, a vida que Jesus tem para nós. Hoje, Deus te trouxe aqui. Deus não te trouxe aqui para você assistir um culto. Deus te trouxe aqui para te dizer: é hora de você voltar para o Senhor. É hora de fazer um compromisso com Deus. É hora de você permitir que Jesus seja o seu Senhor, que Jesus seja o seu Salvador, que Jesus seja o tudo da sua vida. Olha que privilégio você ser recebido por Jesus, você ser recebido por Jesus. Olha que privilégio ser amado pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.